último episódio sobre agentes da propriedade intelectual e empresas inovadoras. Rafa Nascimento, liderança, Product Manager do iLoop. Bem-vindo ao Papo com Propriedade, mais um episódio do nosso podcast sobre PI. Beleza, Leandro? Mais uma vez estamos aqui, né, para todos aqueles que nos assistem e nos ouvem nas plataformas de streaming desse mundão afora. Rafa, para fechar a nossa série sobre agentes da propriedade intelectual, a gente fala hoje sobre empresas inovadoras. Eu não sou exatamente um leigo no assunto, mas também não sou tão entendido assim, mas em especial esse termo, esse conceito, empresa inovadora, para mim é um negócio um pouco difícil de entender, muitas vezes. Então vou te pedir a gentileza, explica para nós o que é uma empresa adjetivada com esse inovador aí. Bom, vamos explicar quebrando uma crença, né? Porque hoje a palavra inovação está na moda, né? Tudo é inovação. Até se o técnico de futebol pegar o ponto esquerdo e colocar ele de centroavante, ele está inovando. Mas não é bem assim, não. Então, o que é uma empresa inovadora? É aquela empresa que realmente ela desenvolve uma tecnologia, ela desenvolve ali uma modificação no seu cenário operacional, no seu cenário de produto, no seu cenário de serviço. E aquilo ali muda ela de patamar. Eu estou sendo bem simplista para a gente não entrar em conceitos de inovação, porque senão são 5 conceitos, 3 diferentes, por aí vai. Então, as empresas que conseguem transformar isso, essa mudança, em diferencial tecnológico, em diferencial competitivo, em mudanças internas, são empresas inovadoras. Então, empresas inovadoras não são só aquelas que falam, eu faço inovação. Porque só falar para inglês ver, é muito fácil. Eu quero ver fazer, eu quero ver estimular. Eu quero ver empresa virar e falar o seguinte, nós temos aqui um processo estruturado que, inclusive, passa pela propriedade intelectual. Se a gente for pensar, na prática, uma empresa, para ser inovadora, não basta sorte. Tem que ter uma cultura, de fato, né? Ou seja, a empresa como um todo está dedicada a recorrentemente está investindo horas, dinheiro, competência, né, equipe, para criar uma cultura diferenciada que recorrentemente ajuda a transformar internamente seus processos e etc. e gerar consequências positivas no produto, no serviço lá na ponta, certo? Exatamente. E aí é interessante que a gente entra num choque, né? A gente está falando de uma cultura inovadora, de processos, de incentivo. Por outro lado, a gente está falando de resultado, de metas, de uma operação que não pode parar. Então, como conciliar isso, né? É difícil. As empresas são tradicionais. Na verdade, se a gente pegar alguns autores, a empresa não foi feita para inovar, né? A empresa foi feita para operacionalizar. Mas vai ter um momento que você vai estagnar. Então, se você não tem cultura fomentada, então, o board comprando essa ideia de cultura, entendendo que inovação é estratégico, entendendo que propriedade intelectual é estratégico. Se você não tem incentivo às pessoas, então você chega com uma ideia, ou até um desenvolvimento que às vezes você já fez, laboratório, fez teste, olha, poxa, tem isso aqui, pode mudar a gente, reduzir um custo, lançar um novo produto. Se essa pessoa vai com essa ideia, ela já é cortada, primeiro que aí você já não tem cultura. Então como que você vai inovar? Então a cultura é fundamental. O apoio é fundamental. A estruturação de um processo de gestão da inovação é fundamental. Bem, nós discutimos nos episódios anteriores do Papo com Propriedade a importância do NPI como um dos agentes fundamentais da estrutura de propriedade intelectual e industrial do Brasil. Depois discutimos sobre os escritórios de advocacia, etc. Falamos sobre NITs. E eu entendo, evidentemente, que uma empresa inovadora está gerando frutos que vão desembocar junto à sociedade, etc., e vão, de forma pelo menos indireta, recorrentemente, impactar a própria propriedade intelectual nacional e a inovação de forma geral. Mas empresas inovadoras também conseguem impactar estrategicamente na própria ideia de política de propriedade intelectual nacional? Eu acho que as grandes empresas podem, algumas já fazem isso. Elas precisam
cobrar, vamos dizer assim, as autoridades de uma política que estabeleça o fomento. Fomentar é importante. Senão essa empresa sai. Ela sai do país. Ela vai colocar os centros de pesquisa dela em outros locais. Então aqui a gente está falando não só de incentivo fiscal, mas de facilitação. Às vezes é extremamente burocrático você conseguir um registro de algo na Anvisa, por exemplo. Ou às vezes é extremamente burocrático você conseguir ali um registro de uma marca que você vai lançar. Ou uma relação entre instituição de ciência e pesquisa com empresas. Então, a empresa tem que influenciar, tem que cobrar, tem que estar perto, buscando a melhor maneira desses agentes comunicarem. Então, o governo também tem participação fundamental nisso. A gente tem algumas coisas criadas, a Lei do Bem, né, basicamente a mais difundida, onde você tem retorno em desenvolvimento ali tecnológico voltado à inovação. Você tem os programas de financiamento do BNDES, você tem programa de financiamento da FINEP, questão de subvenção econômica e outros tipos de fomento financeiro, né? Isso é importante para a empresa, mas mais importante é a gente desamarrar, às vezes, essa legislação complexa que a gente tem em prol de um desenvolvimento tecnológico maior, de ter um país mais inovador. Todo tipo de empresa, em qualquer porte, pode ter uma cultura inovadora, certo? Aí eu queria entender assim, nessa relação das empresas, por exemplo, grandes ou pequenas, não importa muito, com o NITS, você até já citou um pouco, e no próprio episódio que a gente gravou sobre NITS também tem um pouco dessa discussão, mas e a relação dessas empresas com escritórios de TI? Eu só imagino que a tendência na minha cabeça seria dizer que grandes empresas tendem a ter um escritório interno, uma equipe interna que cuida disso, pequenas empresas eventualmente não vão ter essa capacidade e vão contratar um escritório. É assim mesmo ou há uma relação um pouco diferenciada nesse contexto? Bom, é uma relação um pouco diferenciada, depende muito do quão estratégico você está enxergando aquilo ali e do quão estratégico você quer se dedicar. Porque o que grandes, pequenas empresas, médias empresas fazem? Elas vão contratar um escritório especialista exatamente para focar em questão de prazo, despacho, resposta legal, um monitoramento ali que às vezes auxilia muito a estratégia da empresa. Então, geralmente você tem uma área de propriedade intelectual na empresa que está muito mais focada em ver o estratégico, em decisões estratégicas, então em usar ali informação para tomada de decisão e fazer a ponte com o escritório que vai ser o provedor da informação e o executor de ações legais. Então, quanto maior a empresa, muito provavelmente maior a necessidade de ter um escritório especialista. E mais forte é a área estratégica de propriedade intelectual. Porque a área de propriedade intelectual vai conversar com a área de inovação. Então, olha como é que o ciclo fecha, né? A gente começou falando de inovação, como é que o ciclo fecha? Como que a propriedade intelectual tem a sua participação aqui? Empresas menores, geralmente, elas não vão arcar com um núcleo estratégico de propriedade intelectual. Então elas vão passar para quem entende disso. E aí a discussão técnica, aí sim está dentro da empresa, mas a discussão legal está com esses escritórios. E o iLoop? Basicamente, como é que nossa solução consegue colaborar, seja direta, seja indiretamente, com as empresas? Ou seja diretamente oferecendo o software, né, o iLoop, para uma empresa, seja, por exemplo, através de um escritório que coordena esse portfólio da empresa lá. É interessante que muitos clientes nos procuram porque a gente tem um diferencial. A gente consegue conectar escritório e empresa dentro do software. Então a gente diminui e muito aquela trocação de e-mail, né? E isso é uma das vantagens que a gente oferece.
principalmente na comunicação de faturamento, quanto na resposta de exigência. E, lá naquele episódio do Nietzsche, eu comentei, o Nietzsche precisa muito de um workflow para gerenciar a atividade interna, isso cabe para a empresa também. Então a gente tem isso para a empresa também. E a empresa pode gerar uma atividade para o escritório pode gerar uma atividade para a empresa pode gerar uma atividade para o inventor responder alguma coisa. Então a gente consegue pegar esse processo, a gente consegue fazer isso acontecer tudo dentro do software, não precisa sair. Não precisa ser, não, mas cadê o e-mail que o Leandro mandou? Ah, tá na caixinha, não recebia, será que eu recebi? Não, tá dentro do sistema. Se tiver documento, vai estar armazenado ainda dentro da propriedade, seja a marca, a patente. Então, essa tramitação, essa conversa entre escritório e grande empresa, a gente tem isso dentro do software. Além das questões de prazo, das questões de despacho, que são básicas e primordiais, a gente tem essa integração com o escritório. Então, o escritório que usa o sistema nosso, ele tem os benefícios da questão de despacho, de receber comunicado, de acelerar a comunicação com o cliente. Agora, se o cliente também usa o nosso software, poxa, a comunicação aumenta, vai para a questão de fatura, vai para a questão de exigência, vai para a questão de gestão de atividade. A empresa ainda também consegue ali ter o seu auxílio de orçamento com a projeção de custos de taxas oficiais, a questão de custos incorridos. A gente sabe que grandes empresas geralmente usam sistemas mais robustos para a questão de financeiro, mas às vezes essa informação demora a chegar em quem está mexendo com a propriedade intelectual. Então você já tem ali o seu custo incorrido, o quanto que você está projetando ali de custo ou até de investimento em explorações internacionais, né? Então eu vou transbordar isso para outros países, isso auxilia na hora de fechar o orçamento. E uma outra coisa, grandes empresas e até escritórios que quiserem, nós temos no nosso software mapeado regras de mais de 50 países para startar comunicado de prazo. Então, eu tenho uma patente nos Estados Unidos, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que olhar lá no SPTO. Não, você colocando a data certinha da concessão, a gente vai gerar regra em cima da lei americana. Então a gente auxilia com que a empresa e o escritório também não perca o prazo de algo que está lá fora. Bem. Rafa, muito obrigado pela participação em mais um episódio do Papo com Propriedade. A gente encerra aqui nosso ciclo sobre agentes da propriedade intelectual, mas com certeza a gente vai discutir muito ainda sobre esse tema, que é um tema super quente, né, e está sempre relacionado com as questões todas de IPI. Obrigado. Eu que agradeço, Leandro. É muito bom estar aqui e vamos aí conversar mais. Quem quiser saber mais sobre o iLoop, basta visitar nossas redes sociais, nosso site www.iloop.com.br. Aí conhece lá até toda a interface, né? Todas as funcionalidades, a pessoa consegue entender um pouquinho da nossa solução e perceber se faz sentido para ela ou não, certo? É isso aí, precisando de um acesso teste, querendo ver uma demonstração, só entrar em contato com a gente vai ter o maior prazer de mostrar o que a gente tem a oferecer. Obrigado, Rafa. Obrigado, eu que agradeço.